Uma boa noite, excelente noite para todo mundo aqui do Instagram que está acompanhando mais uma entrevista, mais um bate-papo com Alexandre. E hoje eu vou conversar com um PhD em economia. O cara entende tudo de economia e vai fazer a gente multiplicar o nosso dinheiro. Já vou chamar ele, o PhD Bertoncello. Já vou aceitar o convite que ele mandou. Muito boa noite a todos. Acompanhe esse papo muito legal para você aprender a como lidar com o seu dinheiro melhor ainda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo e com você. Obrigado por aceitar esse convite meu para a gente conversar sobre economia, que você é um PhD. E já vou contar para você e para a audiência. Meu nome é Alexandre também. Alexandre Somos também? xará. Xará, que legal. E, e já para contar mais um pouco, se apresente para as pessoas que não te conhecem, quem é o Bertoncello, o Alexandre Bertoncello. Isso. Bom, pessoal, eu sou formado em administração, acabei passando 7 anos fora do país, morei na Itália, e fiz o PhD lá. Sanduíche, fiquei 6 meses em Londres. Voltei ao Brasil fazem já quase 11 anos. De lá para cá fiz um pós-doc em desenvolvimento regional, sou professor universitário, tenho uma empresa que trabalha com economia financeira, vamos colocar assim, e estou aqui na internet tentando mostrar para as pessoas o quanto é importante fazer o dinheiro trabalhar para você. E ainda eu acho que você está há 11 anos no Brasil. Por que é tão difícil o dinheiro multiplicar no Brasil? É um negócio que a gente vê que é difícil, é difícil. Por que você acha isso? Olha, a grande verdade é que a gente tem, para o dinheiro multiplicar, você tem que ter trocas voluntárias, as pessoas se beneficiarem, né? E a gente tem aqui um grande concorrente chamado governo, que adora colocar muitos impostos e juros altos. Então, por exemplo, para você ser um empresário nos Estados Unidos e você ter 10% de lucro em uma empresa, você é um gênio, né? É o dobro do que seria a taxa Selic lá, com o imposto médio de 16%, você enriquece mais rapidamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma taxa Selic de 10%, então você já empataria. O imposto é perto de 40%, você já está no prejuízo e vendendo almoço para pagar a janta e assim por diante. Então, a gente tem esse grande problema. Existe um problema da educação financeira do indivíduo, mas a gente tem um concorrente à altura. É um concorrente que mais prejudica a economia do que ajuda, né? Eu acho que ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil é só para os fortes, é só para quem aguenta a paulada do governo, não é verdade? É verdade. Tanto que muitos empresários no Brasil, quando vão empreender fora do Brasil, falam assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Porque é tão mais fácil. Você ter um país que te ajuda ao invés de te atrapalhar, né? E por que você acha que o governo brasileiro ele não ajuda o empreendedor, o empresário? Porque o empreendedor e o empresário no Brasil, não sei por que é visto isso, né? Se você vê em novelas, em séries brasileiras, em filmes brasileiros, o rico é sempre um malvado. É sempre o vilão da história, é sempre o ruinzão. Mas não, ele que dá trabalho, ele que dá serviço, ele que ajuda em imposto. Por que você acha que o governo brasileiro dificulta tanto a vida do empreendedor, do empresário? Então, eu tenho uma tese que eu acho que é por puro egoísmo. E vou explicar. Na verdade, o governo parece que é uma coisa monolítica, né? Que é uma coisa só, mas o governo é uma série de pessoas que fazem parte dessa engrenagem, né? Que aí a gente pode falar o judiciário, legislativo, executivo, funcionários públicos de alto escalão. A gente está falando de tanta gente que ele tem uma grande vantagem. Ele tem estabilidade, ele tem salário acima da média e tem uma série de benefícios que a maioria da população não tem.
Para o governo concorrer menos com a economia, esses benefícios teriam que acabar. Então, se você for pegar um funcionário público nos Estados Unidos, ganha abaixo da média nacional. Um funcionário público na Alemanha, no Japão, é a mesma coisa. E aqui é o contrário, né? Passei no concurso da Receita Federal. Nossa, virou burguês. E aí tá errado. A lógica tá errada. Só que quem está lá em cima não vai querer mudar isso. Pelo menos não quer mudar, a não ser que a gente brigue muito. E você tem um projeto muito legal que é Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Já vou entrar nesse projeto e eu acho que esse projeto vai de encontro a isso, né? Que o governo, ele não vai ajudar mais. O governo já fez a lição de casa dele, não é? Eu queria que você contasse esse projeto, como que funciona. É, tem uma coisa, são duas coisas bem legais, assim. Primeiro que a base do meu PhD, ele verificou 9 países africanos, aqueles com piores IDHs, e a gente pensou assim, como é que a agricultura pode reduzir a miséria nesses lugares. Quando eu voltei para cá, no Brasil a gente não tem a miséria como existe lá, mas o meu pós-doc era o desenvolvimento regional. Então eu me aprofundei muito nisso. E os dados do IBGE são públicos, a gente pode fazer um trabalho interessante nisso. Existem algumas linhas de reconstrução no Rio Grande do Sul que deveriam estar acontecendo, mas que não estão. E isso me incomoda muito. Assim, é lógico que a gente não tem o poder de governo, mas, por exemplo, a gente tem uma turma de uma mentoria que acontece já há algum tempo, a quinta turma do Caos, que é a nossa mentoria, todo o lucro está sendo destinado para o Rio Grande do Sul. Por qual Legal. motivo? A gente deveria, pensa assim, num desastre, né? O pessoal falou, nossa, a gente não sabe o que fazer. Existe uma cartilha tão simples que era só seguir. Primeiro, você tem que dar condições básicas de consumo para todo mundo. Seria como um Bolsa Família, aquele emergencial que teve na Auxílio pandemia. emergencial. Auxílio Isso. emergencial. Pensa o seguinte, se o governo realmente quisesse ajudar, a primeira coisa que ele ia fazer é assim, ó, mês que vem, auxílio emergencial de R$ 500 para cada um. Pronto, você já dá uma condição mínima para as pessoas saberem assim, eu sei que eu vou almoçar e jantar. O segundo passo é você começar a estruturar o que faltou, tipo, caiu estrada, energia elétrica, água potável, que é o básico civilizatório, assim. E o terceiro, você pegar os pilares econômicos para que você incentive eles a voltarem a rodar. Né? No caso do Rio Grande do Sul, o maior pilar econômico do Rio Grande do Sul é a agricultura. Então, se você der condições, estradas, crédito, alguma coisa para eles conseguirem, a própria agricultura vai gerar mais emprego, que vai, sabe, vai fazer a coisa voltar a funcionar. Então, você tem a parte industrial do Rio Grande do Sul e a parte agrícola que faria esse movimento. Mas o governo falou, reclamou, mas infelizmente não fez nada. Além dos prejuízos materiais, enfim, perca humana absurda que teve ali, a gente tem, além de tudo, a inércia do governo, que não se mexeu ali. E ainda agora a gente não vê mais notícias sobre o Rio Grande do Sul, se você for ver. Quem abastece as mídias são as redes sociais, são habitantes de lá que estão abastecendo essa mídia, porque em nenhum jornal de nenhuma emissora mais de televisão estão falando mais, nenhum rádio, nenhum YouTube não está falando mais os grandes meios de comunicação, né? Isso é o mais estranho, né? Porque você tem assim, tem lugares que ainda está alagado. Tem lugares que ainda não se reestabeleceu a ordem. Imagina você há 50 dias morando em um abrigo, você perdeu tudo. E mesmo assim parece que as pessoas esqueceram, né? Eu acho que está faltando um pouco de humanidade, não só para os governantes, mas para as pessoas, para entender o problema que as pessoas estão ainda sofrendo lá. E sem contar que eu tenho conhecidos lá, hoje está fazendo 0 grau, né? Sim.
a onda de frio, né? Eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo tá muito frio. Imagino que lá no sul do Brasil deve estar mais frio ainda. E É, lá, eu moro aqui no interior de São Paulo, aqui é quente, né? Mas mesmo assim, tá aí 20 graus. Já, agora, eu estava conversando com pessoas ontem que estavam no Rio Grande do Sul, em algumas regiões deu -1, nossa, 0. imagine a água já, a enchente, a água que não baixou e mais o frio. Como que essas pessoas vão dormir, né? Então, assim, tá faltando sensibilidade mesmo, Alexandre. Eu percebo assim que parece que as pessoas deixaram de ser um pouco humanas, né? Elas começaram a ser um pouquinho mais robóticas no sentido de, tudo bem, vira a página, qual que é o próximo meme e vida que segue, assim. É verdade. Então, o seu projeto de reconstrução no Rio Grande do Sul, as pessoas podem ajudar? Como que pessoas de fora podem ajudar ou só os mentorados daquele lucro? Como que funciona? Isso foi uma iniciativa da empresa, né, de a gente conseguir fazer isso, mas a gente acabou escrevendo um artigo científico sobre isso, demonstrando os caminhos que poderiam acontecer, mas talvez o grande problema é o mesmo que você sente daí, assim, parece que não tem mais eco, parece que as pessoas esqueceram que tem ali e fingem que não acontece. Então, eu até agradeço a oportunidade de estar aqui falando, porque assim, ainda tem muita gente sofrendo e ninguém está fazendo nada, né? E o seu projeto nisso funciona como? As pessoas podem ajudar? Como que funciona? Pode, na verdade, a gente está. O objetivo não é que a gente arrecade dinheiro para. Porque eu acho que teve uma série de desvios, uma série de problemas ali. Sim, Né? O que eu quero é chamar atenção para as pessoas, assim como a gente conseguiu nessa quinta turma ajudar, a gente vai conseguir um valor de R$ 37.000 que a gente vai conseguir distribuir lá, que sensibilize todo mundo no sentido, olha, vamos fazer isso também. É, pega uma paróquia que você conhece, vê uma igreja que você conhece, sei lá, alguém, uma associação, não importa. Qualquer pessoa que possa ajudar uma outra pessoa, que seja uma, a gente não pode esquecer, porque tem todo o fator econômico, tudo isso que eu estudo, mas chega uma hora que você tem que falar assim, calma, antes dos números, tem pessoas e elas estão sofrendo e as pessoas esqueceram. Né? sim. Pessoal, então aqui o Bertoncello tá, eu convidei ele justamente por isso, causa do, claro, do PhD em economia, para a gente discutir economia e do seu projeto no Rio Grande do Sul, que eu acho muito necessário, porque antes estava a mídia toda falando, todo mundo um ataque, briga política, tudo, e agora foi esquecido. Eu acho que a gente não pode esquecer e ajudar o Rio Grande do Sul a reconquistar, que é uma das grandes economias do Brasil e não pode ser esquecido, né, no meio disso. E, como você falou, lá tem pessoas, tem vida. E isso a gente também não pode esquecer. E se você for pensar, é o quinto maior PIB do Brasil, né, entre os estados. E se a gente for ver o primeiro mês, esse PIB caiu em 40%, porque está tudo parado. E isso vai refletir o Brasil todo, Sim, né? Tanto do ponto de vista da inflação, a questão por demanda, porque só para a gente ter mais ou menos noção, eu faço uma, uma, uma analogia para as pessoas entenderem a dimensão. Olha, mais ou menos 800 mil casas foram afetadas. E quando você fala assim, bom, vamos imaginar que essas 800 mil casas eu vou refazer a fiação dessas casas. Se você for pegar, em média, 100 metros, né, de fio de cobre para cada casa, o Brasil, isso é 2 anos de produção de fio no Brasil. Para ter ideia da dimensão do problema e que as pessoas ainda não se dão conta, né? A gente está aqui em casa, abre, acende a luz, apaga. Tem muita gente que vai ficar meses sem conseguir acender a luz de casa, né? sim. Sim. E, gente, se vocês quiserem mais saber desse projeto, é só seguir o PhD Bertoncello, que vai ajudar um pouco e pode contar comigo aqui para a gente sempre divulgar a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é um estado importante do nosso Brasil, mas não só o estado, como eu falei, as pessoas. A gente precisa das pessoas que estão lá, porque todo mundo importa. Mas agora voltando ao assunto da economia, e Ah, esse dólar alto, hein, Bertoncello? O que que você me fala disso daí? eu vou dizer um negócio, a gente vai falar para o nosso presidente calar a boca, porque
Eu acho Ele que todo presidente devia calar a boca. Acho que todo presidente devia trabalha, ficar né? Para quieto. de falar, né? Porque todos, quando vão dar uma entrevista, eles atrapalham. Então, assim, a gente tem assim, e o pior que tudo isso vai afetar muito a inflação, né? Se a gente for pensar, o real perdeu mais ou menos 15% esse ano de valor em relação ao dólar. E 40% da economia brasileira tem uma relação direta com o dólar, que pode ser o nosso pãozinho por causa da farinha, que é a carne, que é o óleo de soja e assim por diante. E se você for juntar tudo isso, você está falando assim, olha, se continuar desse jeito, no final do ano nossa inflação está batendo 10%. E aí vai complicar a economia de todo o consumidor, de todo mundo. Uma inflação alta é Dói no horrível. bolso, né? Dói no bolso. Tem muita gente que fala assim: ah, o dólar alto não me incomoda porque o dólar é só para os ricos, é só para viajar para os Estados Unidos. Bertoncello, fale por que o dólar importa tanto na vida das Vamos pessoas. lá, pessoal. Ó, o dólar é a moeda de referência de praticamente todas as commodities que existem no mundo. Commodity é todo aquele produto que é consumido no mundo todo e que normalmente tem baixa industrialização. Então, é o milho, é a carne, é a soja, é a farinha não, o trigo. Imagina toda essa o petróleo, tudo isso. Toda vez que a nossa moeda desvaloriza em relação ao dólar, significa que todos esses produtos ficaram com um custo de produção mais alto. E aí? Ah, o trigo ficou mais caro, a farinha ficou mais cara. Bom, então o macarrão ficou mais caro, o pão ficou mais caro e tudo isso vai subir. Então, você não come dólar, mas você come um pãozinho todo dia de manhã. Esse pão vai ser afetado. Se você for pensar, ainda a Petrobras está segurando a gasolina, mas se você for pensar a carne, o frango ele é alimentado com soja e milho, que a base é dólar. Se você for, então, o seu frango fica mais caro porque o dólar subiu. Ah, mas o frango é feito aqui. Tá, mas o custo dele não. Então, tudo aquilo afeta, além do fato que o celular que você quer trocar no final do ano, tudo é em dólar, a televisão que você quer comprar, o balanço da Netflix é em dólar, no final do ano ela sobe o valor. Então, pessoal, tudo de alguma maneira está ligado ao dólar. Ou vocês têm essa consciência e cobram uma estabilidade política e monetária, ou senão a gente vai botar a culpa no malvadão do empresário, como a gente já falou, né? Que no final o problema é do empresário, né? Tá muito se falando nos 30 anos do real. O real, eu acho que continua sendo, mesmo desvalorizado, continua sendo uma moeda forte. Foi uma grande estabilidade. Qual que você vê o futuro do real para o Brasil? Olha, o que eu gostaria que ele continuasse nessa trajetória e amadurecendo a moeda. Então, ter uma desvalorização em 30 anos, Normal. principalmente imaginando que antes disso era hiperinflação, antes disso eu trabalhava no comércio. Eu vendia videocassete, antena parabólica, umas coisas assim. Então, ó a loucura que era. A pessoa perguntava assim, quanto que é esse 3 em 1? Né? Tinha um aparelho de som chamado... Bem, Aí eu olhava no relógio. Por quê? Porque até as 10 da manhã era um preço, que era antes de abrir o banco. Das 10 da manhã até as 4 da tarde era outro preço, que era o banco aberto. Das 4 até as 6 era outro preço. Olha a loucura. Como é que você vai, né, trabalhar desse jeito? Então, isso é inimaginável agora. O real, com erros e acertos, estabilizou. É lógico que a gente não vai ver mais o Kinder Ovo a R$ 1, mas as pessoas sabem mais ou menos o preço das coisas. Conforme a economia brasileira for amadurecendo e a gente tiver políticos que falam menos, que trabalham mais, tiver Banco Central independente, o que vai acontecer? Tendencialmente, eu vou saber quanto custa a minha hora de trabalho, quanto custa a sua, e a gente tende a se transformar em um país mais desenvolvido.
é muito melhor o real do que sem o real. Sim. E você, nas suas previsões, que eu acho que você faz estudo, você é dominante do assunto, você acha que o dólar vai bater os 6? A pergunta é quando ele vai bater os 6? Quando ele vai bater os 6? Não é. Existiu uma tendência, é, é, depois de fevereiro para cá, já havia uma tendência de alta. E de acordo com o que ele estava acontecendo, de acordo com a inflação aqui, inflação lá, os juros nossos, os juros cá, a ideia é que o dólar terminasse o ano a 5,5. Só que ele está aí batendo 5,60. Então, tendencialmente ele volta. Então, quem está querendo comprar dólar, pacote para Disney, espera. Não é a hora. Então, os juros pararam de sair. Então, ele deve recuar sim, mas dólar a R$ 5 nunca mais. Aí a gente vai perguntar quando ele chega no 6. Tomara que demore um ano e meio, mas pode chegar no final do ano. Depende muito mais da condição do que o governo está fazendo, principalmente em relação à dívida, que as pessoas às vezes não entendem. É assim, o problema, a gente já falou lá no começo, ó, o governo é um, é um concorrente do valor da moeda, porque ele acaba gastando mais do que arrecada. E quando ele faz dívida, ele paga a dívida com reais. Quanto mais reais tiver no mercado, menos ele vale. E por isso o dólar valoriza. Então, eu costumo brincar para os meus alunos mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que a gente não usasse mais reais, que a gente usasse morangos. Então, a nossa moeda, o que é? Um morango. Então, assim, quanto que está a bandejinha de morango hoje? Está mais ou menos quanto? Uns R$ 10? 10, acho que é, não sei. Aí, quando chegar agosto, que é o auge da safra, vai ter 3 por 10, né? Só que Isso, quando chegar em janeiro, uma bandejinha vai custar 40, né? Porque sim. não é safra. Então, a lógica é essa. Quanto mais morango tem, menos ele vale. E a verdade é a inversa. Como o governo sempre coloca mais dinheiro, tendencialmente vai Não, valer menos. vale menos o dinheiro. A live vai ficar salva, pessoal. Fica tranquilo para quem quiser rever. Vai ficar no canal do YouTube, vai também ser compartilhada aqui. Pode ficar tranquilo que essa live vai ficar salva. E nessa instabilidade econômica que a gente. O Brasil sempre é assolado pela instabilidade econômica, né? Eu acho que está no nosso sangue brasileiro, porque olha, é incrível. Quais perspectivas você vê para 2025 econômicas nos seus estudos, do que você está vendo? Como que você avalia a economia para 2025? Olha, infelizmente nós estamos no caminho ruim, né? Eu gostaria de dar ótimas notícias, mas o que a gente vê? A gente tem um aumento de impostos, isso faz você ter menos investimento. Menos investimento, menos emprego, menos consumo. Sim. Como o governo precisa de dinheiro, ele está inventando de taxar tudo agora para conseguir fechar a sua conta. E o que a maioria dos brasileiros estão fazendo, e a gente percebe isso inclusive nos nossos alunos, mandando dinheiro para fora. Porque é uma maneira de você se proteger. Pensa assim, Alexandre, ó, se você tivesse R$ 500, é, no começo do ano você tinha US$ 100. Hoje, se você mandou esses US$ 100 lá para fora, você já tem 570. R$ 560. E aí você está falando assim, que juros no Brasil dá isso? Nenhum. Nenhum. Então, qualquer um com um pouquinho assim de capital fala assim, olha, nessa tempestade eu vou me proteger. Só que se um faz, o outro faz, você tem ainda menos dinheiro em circulação no mercado e aí vira aquela bola de neve ao contrário. Eu tenho, assim, grandes dificuldades de entender 2025 sem ser uma crise, infelizmente. Mais uma, hein? Como você falou, o dólar alto vai puxar uma inflação alta de 10%, de 9%, de 11%, não sabemos, né? Pode chegar a 100%, vai saber, Não, né? Deus E me aí, livre, sei não.
Pelo amor de Deus. E aí a gente vê essa situação ruim, os juros altos, dólar alto, as pessoas, mesmo o governo reclamando da especulação do real, as pessoas vão fazer. Quem tem dinheiro vai investir no dólar, que é o que mais está vantajoso no momento, né? É, porque se você for pensar, quando você tem uma estabilidade, você acaba investindo onde você mora, porque afinal de contas, você vive aqui. Mas em uma falta de instabilidade, a gente costuma brincar assim: dinheiro é a coisa mais covarde do mundo. Ficou com medo, ele foge. Uhum. Então, o que a gente está falando? Se você pega assim, o dólar com relação ao real nos últimos 30 anos. Durante 29 anos, o dólar valorizou mais do que o real. Só um ano que o real valorizou mais. Se você tivesse que apostar em um cavalo, que a cada 30 corridas vence 29, Você vai apostar no vencedor, pô. e é exatamente isso que as pessoas sensatas estão fazendo. Assim, não tem muito o que fazer, né? E falando para aquela dona de casa, para aquele chefe de família que não tá no limite da renda familiar, que tá endividado, quais conselhos que você, aqui é só para falar, o que o Rafa comprou dólar a 4,80, 4,85. Parabéns, Rafa. Já Eu pensou vou te que falar, delícia? eu vou te falar, Bertonzelo, que eu fui para Argentina e no começo de março eu peguei o dólar 4,97, 4,95. Imagine se eu fosse agora, eu tava, ó, gasto Exa- muito. Eu economizei. Exatamente, exatamente. Mas voltando à minha pergunta para a maioria das famílias brasileiras que não tem dinheiro, que sofre para ganhar o cacau, para ela o Rafael tá falando que foi você que deu esse conselho para ele, por isso que ele fez, comprou o dólar. Então, pessoal que não segue, PhD Bertoncello para você aprender economia e ganhar um pouquinho mais, é isso que a gente vai falar agora. Como que a pessoa que não tem, como que ela pode ter uma segurança ou aumentar a sua renda para diminuir o impacto da crise que poderá vir, mas não só a crise, para investir também, para viajar, para qualquer coisa. Quais conselhos que você daria? A gente tem, bom, primeiro eu costumo brincar assim, ó, existem dois tipos de pessoas no mundo. As superavitárias, aquelas que gastam menos do que ganham, e as deficitárias, que são aquelas que gastam mais do que ganham. E não é que assim gasta de gastar no cartão, que é mais ou menos assim: vou comprar uma televisão, eu vou lá e parcelo. Bom, você já está gastando mais do que você tem, porque você está dividindo, né? Aquele valor que você ia fazer, você está pagando juros durante um ano, sei lá, um ano e meio. E normalmente meus alunos falam assim: não, professor, mas eu divido porque eu sou pobre. Eu falo: não, você é pobre porque divide, né? É, é a mentalidade que a gente deveria mudar. Mas eu tenho duas pessoas. Bom, essa daqui no futuro vai ser triste, essa aqui no futuro vai ser feliz. Só que o problema é o hoje, né? Como é que eu faço o hoje? Em alguns casos, é impossível você cortar alguma despesa porque você já está no limite. O que, que eu digo? Você tem que buscar uma renda extra. Não importa como, eu sei que é sofrido, às vezes chega em casa cansado, mas é um bico de final de semana, é alguma coisa que você vai fazer que vai te dar algum alívio para você parar de pagar juros. É o primeiro passo. Porque enquanto você estiver pagando juros, você está empobrecendo. Então, parei de. Eita, tá tocando aqui. Parou de Não, tocar juros, fica tranquilo. É um aluno seu querendo conselho. eu querendo nota, final do semestre está querendo nota. Ah, por isso. Mas aí o que, que acontece? Então, o primeiro passo, assim, para eu parar de empobrecer, eu paro de pagar juros. Com o quê? Com uma renda extra. O segundo passo, como é que eu aumento a renda? Porque uma renda extra é um bico de final de semana, é alguma coisa, mas normalmente não é bem remunerado. Para ser bem remunerado, conhecimento. Não tem outro jeito, Alexandre. O brasileiro, ou ele se debruça no estudo, ele se debruça no conhecimento, ou vai ser sempre pobre. É meio duro falar isso, né? Mas a grande verdade é assim:
por que que outros lugares as pessoas sofrem, mas às vezes sofrem menos? Conhecimento. E você Então, falou só tem... de conhecimento, a minha professora de inglês acabou de entrar aqui, a English na Online Brasil. Estou aprendendo inglês com ela. É um tipo de conhecimento maravilhoso, né? Maravilhoso. Quer dizer, um segundo idioma é essencial. Eu dou aula para o pessoal do agro e ele fala assim, mas para que que eu vou precisar saber? Eu falei, ó, olha todos esses termos em inglês aqui. O agro só é pop, só é não sei o quê, porque exporta. Você acha que alguém em algum lugar do mundo vai falar com você em português? Vai nada. Então, parabéns, Alexandre. Português é uma língua secreta que só a gente fala e mais Portugal e não resolve, né? Verdade. E como a gente falou, o dólar manda no mundo ainda, né? Porque os Estados Unidos ainda manda no mundo. Tem a briga com a China, tem tudo isso que a gente não quer entrar no mérito, mas mundialmente ainda é o dólar, é o inglês. Então, se você aprende, se você aperfeiçoa o inglês, já é um bom caminho andado, né? Com certeza. E assim, é tamanha a importância do. Mesmo, por exemplo, em Portugal, se você for ver, todo mundo sai do ensino médio falando inglês de uma maneira exemplar. Sim. Enquanto que aqui a gente mal e mal fala o verbo to be. Aliás, as crianças não aprendem português, né, Alexandre? Isso que é... É verdade. Não, se você for ver hoje em dia, eu faço muito gincana na rua, mas as gincanas na rua são mais de fotos dos artistas. Eu vejo de colegas aqui no Instagram que perguntam coisas básicas. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Eu nem sabe isso, imagine o Brasil. Tem uma pergunta interessante aqui do Glauco, que ele fala assim: dólares comprados nessas corretoras como Nômade ou Avenue corre o risco de confiscos do governo? Não, quando você transforma em dólar, né, para essas corretoras você manda em reais, depois você faz o câmbio. Então, tecnicamente, assim, enquanto estiver em reais, está dentro do Brasil. Quando vira o câmbio, você está nos Estados Unidos. Então, tudo que estiver dentro do Brasil está sob jurisdição brasileira, tudo que estiver fora do Brasil ninguém vai conseguir colocar a mão, pelo menos dessa forma, que é um medo que todo brasileiro está tendo, né? Porque você tem um governo que está cada vez precisando mais de dinheiro, querendo taxar tudo, quem tem um pouquinho de capital fala, e se pegar o dinheiro do banco, igual o louco do Collor fez lá, lembra? Lá atrás, então assim... Só sei, não é da minha época, graças a Deus. Mas é um perigo, né? É um Então, perigo. E é engraçado, né? Ele pegou dinheiro de toda a família brasileira, minha mãe conta, amigos da minha mãe contam, do meu pai contam, tudo. E ele confiscou o dinheiro e depois saiu como político de volta e as pessoas elegeram ele. É uma. O brasileiro não. não Não, aprende, né? é engraçado, né, Bertozzi? É muito engraçado, porque o cara confiscou, ferrou a vida de muitas pessoas se mataram. E o brasileiro não aprende. Então, grande parte dos nossos problemas está aí, né? Do brasileiro mesmo, que parece que não, sei lá, ele pensa que política é torcer para futebol. Não. Futebol você pode torcer, eu sou palmeirense, eu posso torcer o resto da vida do Palmeiras, pode ir bem, pode ir mal. Mas político não, né? Pelo amor de Você é, Deus. Né? você é palmeirense? Tô. Você me deu um banho ontem, meu Deus do céu, meu Corinthians tá ferrado. O Fernando tá perguntando boa noite. A remessa de valores por meio da Nômade ou da Wise basta declarar no imposto de renda ou alguma outra providência para não ter problema com a Receita Federal? Normalmente, quando você faz a declaração do imposto de renda, de tudo aquilo que está no Brasil, ele já sai lá no Gov e está ali pronto para você declarar, você só confirma. Quando você tem remessa para o exterior, qual é o ponto? Depende vamos dizer assim, da engenharia contábil que cada um fez. Né? Principalmente os comerciantes que acabam mandando dinheiro para fora. Então, eu diria, converse com o seu contador para conseguir avaliar isso. Porque a receita, o problema é assim, sempre ela vai querer mais, né? Então, converse com o contador que ele vai saber orientar melhor ali. Conversa com
seu contador. Na sua bio, professor dólar. Tem uma pergunta. O dólar, professor, dólar a 5,70 ainda compensa enviar para os Estados Unidos ou aguarda a baixar? Eu tenho uma resposta. Acho que é Pode melhor aguardar. responder. Melhor aguardar, né? Vamos lá, ó, é importante assim. A tendência é que ele volte, o que a gente chama de pullback. Ele deve voltar, recuar com a ação do Banco Central e depois ele deve voltar a subir. Fica com o dinheiro em mãos, a hora que ele descer, compra, porque infelizmente a tendência no médio prazo é de alta. Mas isso oscila e a gente tem que aproveitar essas oscilações para comprar. Em quanto tempo você acha que vai recuar e em qual valor? 5,20, 5,30? Olha, 5,20 é porque assim, existe uma análise gráfica que a gente vê a média móvel de 200 dias e a média móvel de 20. Então, o que aconteceu? Quando começou toda essa turbulência, a média móvel de 20, ela cruzou a de 200 e aí significava tendência de alta. A média de 200 é praticamente um ano, né? Que são 200 pregões. Aí o que acontece? Ela já está batendo a 5,36. O que é a tendência? Olha, abaixo de 5,36, só por um milagre. Mas ela tende a testar, que a gente chama a média de 200 e voltar. Então, vai depender da calmaria, né? A gente espera que os políticos parem de falar e que o Banco Central haja vendendo dólar para conseguir voltar. Mas abaixo de 5,36 hoje. Só um milagre. Igual o Corinthians sair, né? Só um milagre. Exatamente. Na Mas sua você bio. sabe que eu vi um meme ótimo do Corinthians. Eu tenho um primo palmeirense também, que ele mandou um joelho com feito uma operação. Ele falou: Olha, primo, que horror. Eu falei: que é seu, né? Você se machucou? Ele falou: Não, esse joelho tem mais pontos do que o Corinthians. Ai, é rindo pra não chorar também, igual dos políticos, é rindo pra não chorar. Na sua bio, você fala sobre blindando o patrimônio. Como uma pessoa, classe média, classe pobre, pode blindar o patrimônio dela? Olha, investir no certo. É incrível, mas a gente percebe assim: o brasileiro trabalha muito, muitos conseguem fazer aquilo, né? Ser superavitário. Então, às vezes, passa a vida guardando e deixa na poupança. Vem a inflação, corrói tudo e a pessoa no final da vida percebe que acabou não blindando o patrimônio. Foi muito bom em ganhar dinheiro, mas foi muito mal em investir dinheiro. Então, a gente tem uma série de cursos, desde uma comunidade, onde a pessoa consegue falar comigo uma vez por semana, né? E que é um valor de entrada, 49. Aquele que já tem um pouco de dinheiro, a gente tem um curso de como dolarizar, que aí a pessoa ela vai dolarizar. Para aquele que já está na classe média e fala, eu preciso me proteger, aí tem a mentoria. Então, hoje eu procuro não só ensinar os meninos na universidade, mas ajudar todo mundo que está a fim de blindar o patrimônio. Então é só entrar em contato com você no Isso, manda um direct direct. Isso. e explicar um pouco do caso da pessoa, que é legal, né? Ó, eu não sei investir nada, eu sei um pouco, e você vai dar uma mentoria que a pessoa possa ser ajudada, né? Exato, porque cada um está num estágio, né? Tem pessoas que às vezes estão cruas de tudo, mas tem pessoas que às vezes só estão sendo enganadas pelo corretor. Então, tem níveis diferentes. Então, vai lá, chama no direct que no que eu puder ajudar, vou ajudar. PhD Bertoncello, pessoal. Vou fazer as últimas duas perguntas aqui que chegou da Quênia. Investir um pouco em IPCA mais 6,5 é uma boa ideia? Então, isso está demonstrando. IPCA, esse daí é no Tesouro Direto, pessoal, que é assim, ele paga o IPCA, que é a inflação, mais 6,5%. O que significa? É um ótimo juros, porque são juros reais de 6,5%. Para ter ideia, a poupança dá 6,5%. Né? Então, é muito mais do que. Só que a gente está num momento de estresse político.
e que esse estresse político reflete no dinheiro. Há um mês atrás, era IPCA mais 5,5. Há 10 dias atrás, IPCA mais 6. Hoje, IPCA mais 6,5. O que eu estou dizendo com isso? Aquela pessoa que investiu lá atrás IPCA mais 5 é ótimo, mas ele vai ver no Tesouro Direto o número dele negativo. Não se assuste. É o que a gente chama de marcação a mercado. O que vai acontecer? Você vai receber os juros programados, mas o mercado fala, oh, se você tivesse esperado um pouquinho, você estava ganhando mais. Hoje eu digo, para o longo prazo, IPCA mais 6,5 é um ótimo juro, sim. Ô Matheus Oliveira, como que ficou essa questão da taxação de investimento no exterior? Qualquer valor é taxado, qualquer valor devendo também? Vamos lá. Do exterior, tem uma PL que saiu há um tempo atrás, que é mais ou menos assim, para simplificar bem, mas qualquer coisa, Matheus, me manda um direct. Qualquer um que tenha um ganho acima de 6 mil reais, mais ou menos hoje US$ 1.000, um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais de US$ 1.000, já é taxado em 12% do seu lucro. Então, assim, menos de uma geladeira você já é taxado. O que as pessoas fazem? Elas usam algumas alternativas contábeis para não ser taxada dessa forma. Qualquer coisa me manda um direct que eu explico. Agora, o outro ponto é que as pessoas que ele tinha falado da taxação de qualquer negociação, né? Isso. Isso é notícia fresquinha. Hoje de manhã, o Haddad falou assim, que iam mandar um projeto de lei para qualquer um que aplicasse na Bolsa, pagaria um imposto de 0,75 sobre o valor. Você fala, nossa, ele diminuiu o imposto? Não, mas é uma pegadinha. Explico. Vou imaginar assim, eu tenho lá 100 mil reais ou 100 reais para investir. Se eu apliquei 100 reais e na bolsa eu tive um lucro de 10%, eu ganhei 10 reais. Aí você paga você paga 12,5% sobre os 10 reais, que é um e pouquinho. Mas isso você tem que ser muito bom para ganhar 10% na bolsa. E agora ele está falando assim, que vai ser tipo uma CPMF de quem for aplicar. Inclusive, se você tiver prejuízo. Olha a loucura. Então, você pôs 10 reais, 100 reais, aplicou lá. Quanto você ganhou? Nada. Quanto você pagou? 75 centavos. Quanto que você ganhou? 5%, que no atual você ia pagar 50 centavos. Você pagou 75. Errei, perdi 10 reais. Apliquei 100 e tenho 90. Você vai pagar 0,75 do mesmo jeito. É pior que cassino de Las Vegas, assim. Sempre Nossa, você... nosso cassino é bem melhor. Eu acho que você paga ali quando você tá e não tem imposto, né? E você se diverte, pelo Eu me menos, né? divirto. Aqui mexe com a minha vida. Você acha que pode chegar algum governo, não esse, um próximo, sei lá, taxar o Pix? Na verdade, para a empresa já é, Ah, tá? ah, CNPJ para CNPJ já paga um percentual do Pix. É autorizado pelo Banco Central. Então, eles estão só testando, assim, né? Eles vão dando uma deixa, vamos ver. Mas a minha preocupação maior é com o tal do Drex, o que é que é o Drex? real. Drex é o real digital, que ele começa a ser rodado de uma maneira piloto em outubro desse ano. E é nos mesmos moldes que a moeda digital chinesa. O que significa isso? Tudo que você tem na sua carteira, no seu banco, o governo vai ter acesso a tudo. E se seguir o modelo chinês, é mais ou menos assim. Igual eu estava aqui na internet, eu falei assim, não, o governo está errado, está falando demais. Pronto, meu score do banco já cai. E eu já vou pagar uns juros mais altos por ter falado mal do governo. E se isso acontecer nos moldes chineses, Alexandre, a gente vai ter que
Paraguai, vai ter que fazer outra coisa. Porque se você faz uma pergunta e a pessoa, por exemplo, errou uma pergunta que você fez, e você fala, a educação no Brasil é ruim. Pronto. O Hum, Alexandre já entra numa lista negra. E aí a coisa. é. Se acontecer isso, podemos correr para as colinas. É. Pro Uruguai, pessoal. É melhor ir pro Uruguai. É verdade. Ou a gente tira o dinheiro tudo e guarda É, na porque. cama, né? Mas o problema é esse. Pensa assim, ó, lembra quando começou o Pix? Todo mundo Sim. usava TED e depois no final todo mundo estava usando o Pix, É, que era muito melhor. ninguém mais usa TED, Doc. Muito difícil. Muito difícil. Aí o que, que acontece? Se o governo começar a pagar os seus funcionários públicos com o Drex, que é o real digital, todo funcionário público que chegar na sua loja, ele vai pagar com Drex e você é obrigado a aceitar. Então isso vai espalhando na economia de um jeito assim que vai chegar uma hora que tudo você está sabendo. Ah, não precisa ir muito longe. De 2023, ou seja, do ano passado para cá, todo mundo que for no tal registrato, que é lá no Gov, você pega um extrato de todos os Pix que você fez na sua vida de 2023 para cá, está registrado já. Já é o começo. Vamos lá, ó. Utilidade pública. Vai lá, registrato, entra, vocês vão ver. Tudo que você fez. Se você pagou um pipoqueiro com a. Tá lá. Tá Tá lá. lá. O Alexandre pagou para fulano. Tá lá. Então, gente, é muito, muito complicado. Porque o que nos faz uma sociedade livre é a capacidade de negociar. Sim. Se você perde essa capacidade porque tem alguém sempre olhando o que você faz, você não é Já... Bem, que eu acho que você me deixou mais triste ainda do que eu estava esperançoso, mas como você falou, conhecimento salva. E se a gente for a estudar, tudo a gente consegue um bom dinheiro, a gente consegue blindar o nosso patrimônio e saber economia, ainda mais com o PhD Bertoncello. Então, qualquer dúvida de economia, você faz as mentorias, é só te chamar no direct. Isso. Pode fazer lá no direct, a gente já conversa. Que bom, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado pelo bate-papo, foi esclarecedor para mim e para as pessoas que viram e que vão ver quando elas quiserem aqui no Instagram. Obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Um abraço. Abraço para todo mundo e até uma próxima. Tchau.